Olá, bom dia a todo mundo. Eu sou a Thais Herrero, sou assessora de comunicação do Instituto IEPE e vou acompanhar essa conversa hoje, que faz parte das atividades do Abril Indígena, que está acontecendo ao longo do mês. Nessa live, a gente vai falar sobre o livro que chama Em Busca do Bem Viver, Experiência de Elaboração de Planos de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas. Ele foi lançado recentemente pela Rede de Cooperação Amazônica, a RCA. E esse livro traz histórias de como os diferentes povos indígenas do Brasil estão criando os planos de gestão territorial e ambiental, que aqui a gente vai sempre chamar pela sigla de PGTA, para facilitar um pouco a conversa. E para quem não sabe, um PGTA é um tipo de acordo que as comunidades indígenas estabelecem entre si e que orientam o uso do território e dos recursos naturais. Os PGTAs atendem às necessidades culturais, sociais e econômicas dos povos e também são uma forma deles cuidarem do meio ambiente para as futuras gerações. Esses planos hoje são documentos fundamentais para pautar políticas públicas junto ao governo. E a gente está aqui com os autores do livro, que são indigenistas, antropólogos, que assessoraram os processos de elaboração dos PGTAs. E no livro eles contam sobre esse processo, eles trazem os relatos dos indígenas envolvidos, que são povos do território do Acre, Amapá, Mato Grosso, Maranhão, Pará e Roraima. E para começar, eu vou chamar o Luiz Donizete Gruppioni, que é o secretário executivo da RCA e foi responsável pela organização do livro. Luiz, bom dia. Se quiser, pode abrir o seu microfone. Luiz, você pode falar para a gente um pouco da Rede de Cooperação Amazônica, a RCA, e por que esse livro foi feito, né, reunindo as experiências de elaboração dos planos de gestão, PGTA. Bom dia. Queria agradecer a presença de todos. Bom, a Rede de Cooperação Amazônica, a RCA, ela é uma rede que visa promover a articulação e o protagonismo político das organizações indígenas e indigenistas que fazem parte dela, em torno de temas estratégicos voltados para a sustentabilidade e a governanças locais nas terras indígenas. Antes de tudo, é uma rede que se organiza para a troca de conhecimentos, experiências e capacidades, né? É uma rede que busca o reconhecimento público do papel fundamental que os povos indígenas desempenham na conservação das florestas, visando o fortalecimento da autonomia política e a ampliação da sustentabilidade e também do bem-estar dos povos indígenas. Ela é constituída por 14 organizações membros, são 10 indígenas e 4 indigenistas, que representam ou atuam junto a mais de 90 povos indígenas que vivem no bioma da Amazônia e no seu entorno. E nos últimos anos, essa rede elencou 4 eixos principais de trabalho e cooperação entre essas 14 organizações: a gestão territorial, mudanças climáticas, direito à consulta prévia e a defesa dos direitos indígenas. A organização e a publicação desse livro, então, se insere nessa temática da gestão territorial. Um pouco assim, partindo do desafio, digamos, de viver em territórios demarcados, com limites definidos, e, ao mesmo tempo, buscando garantir qualidade de vida para as atuais e futuras gerações, que várias comunidades indígenas vêm se lançando nesse exercício de realizar diagnósticos sobre o seu próprio território e formulando acordos coletivos para buscar sustentabilidade e bem viver, ao mesmo tempo fazer frente às inúmeras ameaças cada vez maiores que chegam de fora, né, com as frentes de desenvolvimento. Então, é aí que nascem, por diferentes processos, os planos de gestão territorial e ambiental, né, os PGTAs, que a gente buscou colocar em evidência nesse livro. E face à diversidade de caminhos para construir esses acordos, que são acordos coletivos de governança socioambiental, tão ricos, né, nessa diversidade, que a gente resolveu juntar algumas experiências pioneiras, outras mais recentes, para traçar um mosaico do que vem sendo construído nas terras indígenas,
de modo a inspirar outros povos e organizações a também avançarem na gestão e na busca da sustentabilidade social e ambiental desses territórios, né? Então, foi essa razão que nos levou a organizar esse livro. Para isso, a gente contou com o engajamento dessas pessoas que estão aqui nessa live, né, para a gente fazer o lançamento virtual do livro, e eu queria aproveitar para agradecer a todos e encerro por aqui essa primeira fala. Muito bem. Falou rapidinho, ganhamos uns minutos para falar no final. Aliás, uma coisa importante, eu vou começar a chamar agora cada um dos autores do livro, e aí eles vão falar um pouco sobre o que eles escreveram, um capítulo que é sobre cada um dos povos, né, que eles estiveram envolvidos na elaboração do PGTA. Depois a gente abre para pergunta. Quem tiver pergunta pode mandar nos comentários aí das redes, que a gente vai monitorar para responder aqui depois. Então, agora eu vou chamar o Renato, que é o Renato Antônio Gavazzi, que trabalha desde 1983 com povos indígenas, e hoje ele é coordenador pedagógico na formação dos agentes agroflorestais indígenas do Acre, na Comissão Proíndio do Acre. Oi, Renato, bom dia. Bom dia. Vamos lá. Um dos casos mais emblemáticos trazidos pelo livro é o dos povos do estado do Acre, que foi o capítulo que você escreveu. Esses povos foram os primeiros que fizeram um plano de gestão antes mesmo da lei de 2012, que passou a prever esse tipo de documento nos territórios indígenas. Renato, o que levou os povos do Acre a serem os pioneiros na elaboração dos PGTA? Bom, os PGTA eles surgiram dentro de um contexto de uma ação educacional para a formação de jovens e adultos indígenas para a gestão de suas terras, que são os agentes agroflorestais indígenas. Mas antes dos agroflorestais, a gente já vinha trabalhando com os professores indígenas do curso de formação, e a gente trabalhava basicamente num plano de uso dos recursos naturais. E a partir de 96, quando surgiu os agroflorestais e nós iniciamos a formar essa categoria para a gestão dos territórios, essa discussão se fortaleceu muito no programa de formação dos agroflorestais, e a gente começou a trabalhar muito, basicamente, no início, com um plano de gestão dos recursos naturais, diagnósticos socioambientais, levantamentos, para ver a situação dos recursos, a situação de abundância, de escassez, enfim. E se trabalhou muito com os agroflorestais esse contexto de pensar como utilizar os recursos naturais, coletivos e individuais. Mas a partir de 2004, quando iniciamos a trabalhar basicamente com 8 terras indígenas na faixa de fronteira, num projeto que nós chamamos de etnomapeamento, foi aí que surgiu o primeiro plano de gestão territorial. Surgiu na terra indígena dos Axanincas, foi na primeira oficina, e a gente viu que as discussões que acontecem coletivas, quando reúne a comunidade em cima dos processos de mapeamento, a gente observou que um plano de gestão era uma coisa muito limitada, e aí se pensou num plano de gestão, uma coisa mais ampla, para pensar maneiras de fazer a gestão dos próprios territórios. Foi aí que iniciou, e depois nós pensamos em fazer uma publicação dos planos em língua indígena e em língua portuguesa, pensando para divulgar mesmo esses planos para as outras terras que iam iniciar as oficinas de etnomapeamento, e um modo para mostrar na época para o governo do Estado uma ferramenta para poder trabalhar na gestão dos territórios. O governo do Estado, em 2004, ele não entendeu o plano, ele não quis trabalhar, ele só foi entender a partir de 2009, quando o governo do Estado ele incorporou como política públicas. E, a partir daí, hoje no Acre existem 29 planos de gestão, muitas terras indígenas já estão na terceira edição dos planos. Os planos, a partir do momento que eles conseguem implementar determinados pontos do plano e de acordo com a própria necessidade atual, eles começam a fazer reelaborar os planos de gestão. Então, hoje, muitas terras indígenas trabalham, os projetos estão sempre relacionados aos planos de gestão, e ele surgiu mais ou menos nesse contexto mesmo de formação para discutir a gestão dos territórios. Os agroflorestais, por ser uma categoria hoje, nós temos 235 no Acre, eles contribuíram muito para discutir
essa questão de como reutilizar e como utilizar os recursos em suas terras. Então, o plano ele surgiu nesse contexto, basicamente, de uma ação educacional. Muito legal. Obrigada, Renato. Eu vou agora chamar, então, a Maria Elisa e depois a gente volta para conversar mais um pouquinho. Maria Elisa, bom dia. Daí, abrindo o microfone, vou te apresentando. A Maria Elisa Ladeira é uma das fundadoras do Centro de Trabalho Indigenista. Desde 74, acompanha a situação dos povos Timbira, no Maranhão e no Tocantins. Maria Elisa está por aí já? Agora não apareceu para mim. Maria Elisa, tá por aí? Está me ouvindo? Tá bom. Tá, agora apareceu você para mim. Certo. Vamos lá, então. Bom dia. Bom dia. Maria Elisa, os povos Timbira são os únicos que a gente aborda no livro que estão no Cerrado. Esse bioma é considerado o berço das águas do Brasil, né? Representa 22% do território nacional, mas vive hoje um intenso processo de desmatamento e de avanço do agronegócio. Por isso, claro, impacta na vida dos povos que vivem na região, assim como os povos Timbira. Eles acabam cercados por esse avanço que não respeita seus modos de vida, e eu queria saber como essa pressão que vem de fora da terra indígena, por causa do chamado processo de desenvolvimento, influenciou a construção do PGTA, desse povo. Bom dia a todos. Dizer que, na verdade, o PGTA dos Timbira, ele tem características muito específicas. Primeiro, o propósito dele foi um projeto político, ele faz parte de uma proposta política, né, de unidade desses povos Timbira. Quer dizer, os Timbira, como está falando aqui, são 7 povos dispersos no sul do Maranhão e no norte do Tocantins. Quer dizer, e o CTI optou, na discussão, em vez de fazer um projeto, um PGTA para cada uma dessas 7 terras indígenas, fazer uma discussão, né, conjunta a respeito dos dilemas, dos problemas, das demandas, dos desafios que esses povos enfrentavam. Agora, como, na verdade, aconteceu também no Acre, ele é resultado de um processo formativo, né? Ele começa a discussão com a escola Timbira, né, e que faz, então, essa unidade, reforça essa unidade do país Timbira, dada por Nimé da Ju, para que eles pudessem se encontrar, os Sangocamê-Cracanela, os Apanê-Cracanela, os Craôs, Apinagé, os Crincati, os Pucobia, né, Gavião, pudessem estar juntos, pensando aquilo que eles têm em termos que são em termos de referência, né, de propostas, e as ameaças que estavam enfrentando, como você colocou atualmente em relação ao Cerrado. Mas que são ameaças que eles enfrentaram desde o tempo do contato e no começo, né, do século passado, com as frentes agropastoris. Então, a escola Timbira foi importante porque ela juntou esses representantes, esses jovens, né, para que discutissem juntos. Antes, não só as políticas públicas, como até mesmo os antropólogos e indigenistas consideravam craô é craô, canela é canela, crincati é crincati, cobiê é cobiê, né, tentavam esgarçar essa unidade do país Timbira, essa proposta política. E o que o CTI faz, né, é justamente reforçar isso como uma forma de pressão. Nesse sentido, a criação da Associação Vantacati foi extremamente importante, ela que faz parte, né, da RCA, para que a gente pudesse, juntamente, estar pensando esses desafios do Cerrado. Os Timbira, como os Acuê, que são o Xerente e o Chavante, na verdade, são os donos do Cerrado, né? Eles são não só porque habitam nesse Cerrado, mas porque eles deram ao Cerrado a feição e configuração que o Cerrado tem, né? Povos caçadores, coletores, andando por tudo quanto é lado. No final da Escola Timbira, que foi uma proposta modular, né? Que se discutia a questão da terra, dos territórios, das ameaças, a gente criou um programa
até um pouquinho antes, chamado Mentoyer ambiental. Mentoyer quer dizer novo, né? Gente nova, mentu, povo novo, ambiental, e que também ampliaram essa formação para outros jovens aí especificamente preocupados com a questão, a gente discutindo as demandas e dificuldades de cada uma das terras. Ele foi sistematizado, e aí foram 12 oficinas, sempre agrupando todos, mas tinha os acompanhamentos em loco que o CTI fazia nas discussões nas 7 terras indígenas, e no qual participavam os velhos, né, e as lideranças também. Em 2008 a 2010, foi o processo de sistematização mesmo desse PGTA, né, de se criar uma referência única. Isso não quer dizer que os problemas estejam resolvidos, quer dizer, o PGTA é um papel, né, que se ele não tiver, né, uma proposta de estar pensando aquilo que está ali escrito, ele não serve para nada. Então, ele é uma referência orientadora das ações que são levadas de forma conjunta por todas e pensadas por todas essas terras. E, lógico que eles estão sendo atualizados, né? Ele foi impresso, acho que em 2010, 2011, circulou, e hoje ele serve como referência, né, para as ações. Continuamos na formação dos mentoyer ambiental, né, e eles servem como referência, mas cada povo foi atualizando, né, um pouco mais, discriminando, detalhando, né, um pouco mais as ações que são norteadoras ali dentro do PGTA. O PGTA ele está em 4 eixos temáticos, né, que é a formação na questão socioambiental, a gestão dos recursos naturais, o controle territorial, as atividades produtivas, o manejo dos recursos naturais e a formação. E é um pouco isso, é um desafio muito grande, e para o CTI é um desafio específico, porque é isso, são 2 estados, né, com políticas diferentes, né? São mais de 20 municípios que essas terras estão envolvidas, né? E de fundo sempre a questão da regularização né, dessas terras, desses territórios dos povos Timbira, né? Hoje se fala em povos Timbira, se fala, né, no país Timbira, do Nimendaju, que era uma coisa que não era colocada né, antes, há um tempo atrás, né? E acho que é isso. Legal, muito bom. Gostei muito do que você falou, da história que o PGTA é só um papel, ele representa um conjunto de acordos, né? Mas o que está acontecendo nas práticas, né, nas terras indígenas, é bem importante. Eu acho que o PGTA só coloca no papel uma coisa que já acontecia antes, né, entre eles. Acho que é só o acordo, claro que agora a gente precisa colocar um documento para poder falar que existe o documento, né? Mas ele representa muito mais do que só o plano. Legal. Obrigada, Maria Elisa. Então, a gente guarda mais coisas para a gente falar daqui a pouquinho. Agora, vou chamar o Bruno. Bruno, bom dia. O Bruno Walter Caporrino é indigenista e antropólogo, com mestrado sobre o protocolo de consulta Wayampi e doutorando e responsável pela realização dos protocolos de consulta dos Mura, no Amazonas, e dos Rikibakitsar. Falei certo? Acho que não. Me ajuda aí, Bruno. Falou ele. certo. Falei, boa, obrigada. Que são do Mato Grosso. Pronto, agora vamos lá, Bruno. A elaboração do PGTA do povo Wayampi envolveu também um processo interno muito rico, né, que foi o reconhecimento da gestão como diretamente ligada ao fortalecimento dos seus modos de vida. Isso foi ainda mais fortalecido com a formação dos pesquisadores Wayampi, que no processo se tornaram agentes socioambientais. Teve também a sinergia com outros processos formativos, de professores, documentaristas, e seu artigo aponta para a conexão entre os problemas sociais e os problemas ambientais. E aí eu queria saber como foi o processo para estabelecer essa conexão e qual foi o papel das formações desses agentes nesse processo também. Olá a todas e todos. Primeiramente agradeço, é uma honra estar com vocês. Sobre esse processo de formação, ele é interessante porque ele começa, me parece,
quando os OMP se deparam com a necessidade de exercer um controle cada vez maior e mais intenso sobre a capacidade de agir, a agência dos não-índios que vão se aproximando deles cada vez mais do seu processo histórico. Então, talvez seja até possível dizer que a gestão da terra indígena OMP começa um pouco antes, até começa concomitantemente ao processo de demarcação dessa terra, que é um processo complexo, que teve um apoio muito importante do programa OMP, sempre, né, fundamental, e que os apoiou nesse processo de identificação das feições dessas gentes todas que chegavam perto deles, em frentes diferentes, e com as quais eles já tinham contatos, mas não de maneira tão acirrada quanto o contato representado pela Perimetral Norte, né, a BR-210, os OMP estão ali no Amapá, e a BR chegou até aquela região onde eles se encontravam naquele momento, né? Nesse movimento de apropriar-se de uma maneira coletiva e consciente de um território, identificando que seria necessário demarcá-lo, identificando que era possível lançar a mão do que as leis dos não-índios diziam sobre essa possibilidade de demarcar para conseguir garantir isso, eles se apropriaram, eles criaram uma leitura muito deles a respeito de nós, não-índios, e se apropriaram de diversas ferramentas e mecanismos de uma maneira muito sua, que os possibilitaram o tempo inteiro exercer as estratégias que eles exercem para demarcar essa terra e garantir a sua gestão. Nesse processo também eles consolidaram um coletivo, que é um coletivo supra, né, grupos locais, e que traz desafios também muito interessantes, né, porque ele implica numa gestão do próprio coletivo, né, então demarcar uma terra que passou a ser coletiva, restrita, né, implicou em criar um coletivo que implica numa gestão coletiva de si próprio também. E o plano de gestão socioambiental AMP, ele foi apoiado pelo projetos demonstrativos, né, dos povos indígenas, do MMA, PDPI, mas ele, na verdade, não surge como um advento isolado, e sim como o coroamento de um processo muito antigo e muito longo, e que está em sinergia com todos os outros processos formativos. Então, eles já vinham pedindo, por exemplo, para formar professores, o Instituto IEPE, o programa IEP, apoiando nisso há décadas, já vinham formando documentaristas interessados em criar uma narrativa sobre si mesmos para os não-índios, né, e para si mesmos, e a formação dos pesquisadores, o IEP, que começa também nesse sentido, está amparada pelo Plano de Salvaguarda do Patrimônio Material, demonstram que eles estão o tempo inteiro tentando se apropriar dos desafios que lhes são impostos pelo convívio cada vez mais acirrado com a agência dos não-índios, né? E quando surge no cenário, pelo apoio do Instituto IEPE e com as discussões da rede, da RCA, a possibilidade de conformar um plano de gestão, eles encampam isso como um grande esforço de sistematizar o que já vinham discutindo, debatendo, se apercebendo e fazendo nesses anos, nessas décadas todas. E nesse processo foi muito interessante porque eles, participando das reuniões da rede, interagindo com outros povos indígenas, também puderam conhecer o que se fazia em termos de plano de gestão. Nesse momento, surge o projeto GAT, né, Gestão Ambiental e Territorial Indígena, apoiado, que subsidiou muito do que vai se tornar a Política Nacional, a PNGAT, né, e a RCA dando super assessoria para que eles se apropriem disso. Então, eles, no começo, tentaram fazer um plano muito semelhante ao que se fazia, porque é natural, você está se apropriando de uma ferramenta, mas o processo foi interessante porque eles passaram de uma discussão sobre os problemas ambientais, né, pragas nos roçados, que tinha uma justificativa muito AMP, né, então as pragas são trazidas pelo cará, pela batata dos não-índios, né, era uma justificativa muito, muito interessante, muito rica, muito AMP, mas eles passaram nesse processo de discussão coletiva sobre si mesmos, na sua relação com os não-índios, nesse universo no qual eles estão cada vez mais intensamente inseridos, a se dar conta de que, no fundo, os problemas que aparentemente eram ambientais são sociais, e por isso o artigo se chama sócio e por isso ambiental, né? O plano de gestão se chama Plano de Gestão Socioambiental, MP, e o título que eles deram é Como estamos organizados para continuar vivendo bem em nossa terra, né? Então, esse subtítulo já diz muito sobre como estamos organizados para continuar, como sempre estivemos, e como o plano, na verdade, é um exercício de organização que
que visa sistematizar o que já se fazia para novos contextos, mas fortalecendo essencialmente os regimes de conhecimento, o OMP, os jeitos de se relacionar, o dispersar, né, que é a dispersão pela terra, o jeito OMP de ocupar o território. Então, as formações fazem muito parte desse processo de etnografia que os OMP fazem sobre nós o tempo inteiro, né? Eles estão o tempo inteiro etnografando o contexto que os restringe, e o grande mensagem que eles passam nesse plano de gestão é que, para que o plano dê certo, é necessário que os não-índios o sigam, e não apenas eles. Então, trata-se muito associado à questão da consulta prévia o tempo inteiro, né? O plano está voltado para fazer com que as políticas públicas sejam efetivamente diferenciadas e integradas, e isso só é possível consultando os OMP de maneira adequada, livre, prévia, e a cada vez que se faz uma política pública. Eles identificaram que os problemas sendo sociais também partem da sua posicionamento enquanto um coletivo OMP frente às pressões que as políticas públicas exercem, que os desafios do entorno exercem. E aí, nisso, eles também se apropriam de instrumentos como mosaicos de áreas protegidas, né? Os conselhos consultivos das unidades de conservação, a questão da faixa da amizade, que é uma tentativa de fazer a gestão do entorno, mas, no fundo, então, trata-se de fazer uma gestão coletiva, dessa terra coletiva, com um empenho muito forte em fazer uma gestão sobre nós, fazer gestão sobre a agência dos não-índios. Eu acho que isso que era legal destacar, e como é bonito a gente viver num contexto, aquele contexto, onde era possível fazer políticas públicas efetivamente diferenciadas. A gente vê a super diversidade de planos, cada história é uma história, cada trajetória é uma trajetória, cada grupo vai fazer o seu plano do seu modo, e com isso todos nós ganhamos, né? Muito legal, isso mesmo. Acho que essa diversidade é bem retratada no livro, porque cada capítulo conta uma história de um povo, de como eles se organizam, e no final ele é um mosaico dessas experiências, como o Luiz falou no começo. Inclusive, eu não comentei ainda, mas quem tiver interesse em ler o livro inteiro, dar uma olhada nos capítulos, né, de que cada autor está falando aqui, o livro está disponível no site da RCA para download gratuito. Então, vou pedir para alguém colocar o link nas redes para quem tiver interesse e conseguir ler o livro. Bom, agora eu vou chamar o Ivan. Ivan, bom dia. Vai aí do microfone. Bom dia. Bom dia. O Ivan Gouveia Bocchini é indigenista do programa Xingu do ISA e trabalha assessorando as organizações indígenas locais na implementação do plano de gestão e na defesa dos seus direitos. Bruno, o Parque Indígena do Xingu... Bruno, desculpa, Ivan. Bruno já foi. Ivan, o Parque Indígena do Xingu foi a primeira grande terra indígena demarcada no Brasil, mas isso não fez com que ela fosse mais protegida, infelizmente, né? E hoje o território é uma verdadeira ilha de floresta preservada. A seu redor tem várias obras em andamento ou sendo planejadas, como rodovias, ferrovias, todas voltadas para a expansão do agronegócio. Há quem chame essas obras, né, de um abraço da morte. Ivan, no processo de fazer o PGTA do povo do Xingu, também surgiu o protocolo de consulta. E eu gostaria que você comentasse a importância desse documento para um povo que vive próximo a tantos impactos trazidos pelo agronegócio e pelas obras de infraestrutura naquela região. Tá bom. Bom dia a todo mundo. Como a Thais já adiantou, o protocolo de consulta dos povos do território indígena do Xingu, ele é filho, ou como dizem nossos xinguanos, filhote do plano de gestão, né? Ele nasce a partir do plano de gestão, é filho legítimo do plano de gestão. Eu vou explicar por que disso, né? O plano de gestão, bom, ele foi resultado de um longo processo de vários anos, 4, 5 anos, de muitas reuniões, muitos debates, muitas oficinas. E eu acho, fazendo aqui um parênteses, né, eu acho que é aí que está a riqueza do plano de gestão. Como disse a Maria Elisa, ele no final ele vira só um papel, mas o que importa realmente é todo esse processo de construção, né, da riqueza do debate. É ali que você tem chances de fazer nascer processos que vão ter continuidade depois na implementação, né? Então, um grande debate que houve durante a construção
do plano de gestão do TICS, como a gente fala, Território Indígena do Xingu, foi uma discussão sobre a governança interna. Né, como vários já falaram, essa é uma realidade na maioria das terras indígenas. Você tem também lá no Xingu uma diversidade de povos. Nesse caso específico do Xingu, uma diversidade com algumas especificidades históricas, né, de povos que foram transferidos pelos irmãos Las Boas, né, lá nas décadas de 40, 50, 60, né, e você se conformou ali um território sui generis, né, com povos que eram já daquela região e outros que vieram, né, transferidos e que estão lá até hoje, a essa altura já há 60 anos, né, aliás, neste ano o TICS está fazendo 60 anos da sua demarcação. Um dos grandes debates foi justamente esse da governança interna, né, como conversar entre os povos, entre as etnias ali dentro e construir entendimentos, né, chegar a acordos sobre a gestão do território propriamente dita, né. Então, em torno de uma pergunta simples, né, como se toma uma decisão no Xingu, houve, então, uma rodada de inúmeros debates em todas as regiões e povos lá dentro. E aí se construiu o que se chama hoje lá de estrutura de governança, né, dentro daquele território, que reproduz, em grande medida, o que sempre se fez lá dentro, que era justamente essa prática de conversa entre as lideranças, essa prática de encontros multiétnicos lá dentro do Xingu, para se falar sobre os assuntos importantes do momento do território, né? Agregando a isso alguns aspectos aí que foram sendo aprendidos na relação com os não indígenas, né? Esse é, sem dúvida, o maior desafio, né, que o plano de gestão se propõe a tratar. Acho que ouvindo, a gente percebe que os planos de gestão frequentemente nascem de questões relacionadas aos recursos naturais, à gestão de recursos naturais, né? Então, lá no Acre, tem a história dos agentes agroflorestais, né, como o Renato colocou na sua origem, né, o Bruno colocou agora aí também dos pesquisadores YMP, lidando com esse problema dos recursos naturais e depois se dando conta que esses problemas tinham causas sociais, né, chegando à conclusão de que eram os problemas são, portanto, socioambientais, né. Lá no Xingu existe uma clareza das lideranças lá dentro, de que a grande questão lá eu não sei se eu diria social ou até política mesmo, né, da necessidade de que haja uma conversa e um entendimento para que se possa fazer um diálogo com o entorno, com os não indígenas, né. Então, daí vem essa estrutura de governança, com 3 níveis, então são reuniões étnicas de povo, reuniões regionais, que lá tem uma divisão, né, por regiões, e reuniões gerais. Cada uma delas fica endereçada, então, um tema, dependendo a quem ele afeta, né. E o protocolo de consulta, ele é um desdobramento disso, ele é um detalhamento, né, do plano de gestão, onde a gente poderia dizer, talvez, que o protocolo de consulta ele é uma tradução desse sistema de governança interna do Xingu para as autoridades governamentais, explicando para o governo, não somente para o governo, mas prioritariamente para o governo, como é, então, que funciona a política interna, o processo de tomada de decisão dos xinguanos. Partindo do pressuposto, já exaustivamente comprovado, de que os agentes governamentais, via de regra, não compreendem os mecanismos de diálogo, de discussão interna dos povos xinguanos, e eu diria até da gigantesca maioria dos povos indígenas, né? E adotam mecanismos de diálogo ilegítimos, né? Então, um exemplo aqui, chegam nas terras indígenas como terráqueos que chegam em Marte, né? Levem-me ao seu líder, né? E acham que vão conversar ali com um grande cacique
e pronto, né? Vão chegar a um entendimento válido a respeito de qualquer assunto, e não é assim que funciona, é muito mais complexo do que isso, e o protocolo de consulta faz essa tradução para o branco, para o agente governamental, de como funciona essa governança dentro do território, para que ele possa abrir uma via de diálogo, de conversa legítima, com resultados efetivos, com benefícios, não somente para os xinguanos, obviamente, mas com benefícios para o próprio poder público, que vai ter uma legitimidade, uma efetividade, uma eficiência maior no desenvolvimento das suas políticas, né? Reduzindo problemas diversos, né? E aqui eu não estou falando só de obras, né? Que é o grande tema aí que sempre provoca, né? O principal tema que provoca a necessidade de consulta, dada a violência dos impactos e a ausência de diálogo, né, em torno desses empreendimentos governamentais, né? Então, o protocolo, ele é a implementação do plano de gestão. E como você teve um processo rico de diálogo, de construção do plano de gestão, né, com exaustivas discussões sobre aquela pergunta de como se tomam as decisões, você amadurece, né, esse entendimento aí da necessidade do protocolo e consegue colocá-lo em prática como ele está sendo colocado agora em prática no caso de algumas obras, até com alguns reconhecimentos oficiais aí por parte do governo. Não estou dizendo que é simples, é extremamente complicado, pandemia atrapalhando tudo, é evidente, mas existem avanços muito interessantes de implementação do protocolo, que pode ser lido como uma implementação do próprio plano de gestão. Então, para concluir, eu diria que o plano de gestão e o protocolo, eles são um exercício de autonomia, né, dos povos, e até mais do que isso, um exercício de cidadania, uma provocação ao poder público, né, para que ele cumpra aquilo que está garantido na Constituição, que é o direito à diferença, né? Então, é uma dificuldade muito grande que o poder público tem de fazer chegar políticas públicas adequadas, diferenciadas, como se fala, a cada situação, a cada território, a cada povo indígena. Então, é um exemplo de cidadania, até eu diria, de participação política, né, no país e etc. Então, eu acho que temos muito a aprender por aí. Obrigado. Muito legal. Gosto muito dessa reflexão sobre ser um exercício de cidadania, né? Porque é isso mesmo, eles colocando as vontades deles para cobrar o poder público depois. Legal, obrigada, Ivan. Só reforçando, gente, quem tiver comentários aí do público, quiser que a gente comente alguma coisa, alguma dúvida, pode mandar aí nas redes sociais, a gente dá uma olhada. Agora eu vou chamar a Marina Vieira. Marina, bom dia. Vai chegando aí, abrindo o microfone. A Marina assessorou o processo de elaboração do PGTA e do protocolo de consulta dos Yanomami e dos Yekiwana, espero que eu tenha falado certo de novo, pelo ISA. Desde 2020, ela faz parte da rede Pro Yanomami e Yekiwana. Depois você me corrige. E ela desenvolve o seu doutorado na Universidade Carlos III de Madrid sobre direitos dos povos indígenas na ONU. Desculpa aí as palavras que eu ainda não sei falar, eu estou me familiarizando. Marina, a terra indígena Yanomami é a maior do Brasil. Nela vivem mais de 28 mil pessoas em 375 comunidades que falam 6 línguas diferentes. É muita diversidade, é muita gente, né? E um dos maiores desafios para elaborar o PGTA foi, então, abranger essa diversidade, garantir a participação das lideranças e ter representatividade nesse processo. Tudo isso é muita coisa para um processo, mas a terra indígena ainda lida com a constante invasão de garimpeiros na região. Eu queria saber como que eles se organizaram nesse processo para desenvolver a governança, para lidar com a ameaça do garimpo nesse processo do plano de gestão também. Bom dia a todos e todas. Muito obrigada pelo convite. É uma honra poder estar aqui com vocês, compartilhando um pouco dessa experiência na elaboração do PGTA da terra indígena Yanomami, sobretudo participando da ATL virtualmente.
Bom, é uma pena que os Yanomami e os Equana não possam estar aqui com a gente para compartilhar um pouco do processo a partir de suas perspectivas, mas pensando nisso, eu procurei o Dário Yanomami essa semana, que é diretor da Rutucara, e uma pessoa-chave em todo esse processo de elaboração do PGTA, e ele me disse, não, vai lá, o SEMA transmite nosso pensamento, transmite a nossa voz, mas a partir do que você conseguiu conhecer ao longo desse processo, mas também a partir da sua linguagem técnica. Eu achei muito legal ele falar isso, porque foi justamente o meu papel ao longo desse processo de elaboração do PGTA, né? Como uma das muitas assessoras nesse processo, meu papel foi justamente traduzir a voz dos Yanomami e dos Equana para uma linguagem técnica capaz de dialogar com as estruturas burocráticas do Estado, né? Então, e achei muito pertinente a pergunta sobre garimpo, porque foi justamente aí onde tudo começou, né? A luta contra o garimpo. O Dari também me lembrou essa semana, eu nasci na época da invasão, eu já nasci com as invasões. O meu pai também nasceu nas invasões. E isso fez a gente aprender a se organizar de uma forma diferente, a política do não indígena entrou no nosso pensamento. E foi a partir disso que eles criaram a Rutucara Associação Yanomami, em 2004, que foi também a principal associação que promoveu esse processo, né, de elaboração do PGTA. Então, em 2015, né, que foi quando começou formalmente a elaboração do PGTA, os Yanomamis e Equana, eles escolheram começar discutindo justamente o tema da proteção territorial, porque é a grande preocupação deles, né, e não só em 2015, como até hoje. E é uma preocupação que remonta à década de 70, com o início da construção da Perimetral Norte, que por meio dessa estrada, né, abriu-se o caminho para muitas invasões, e com as invasões as epidemias, muita violência. Eu acho que o caso mais emblemático foi o massacre de Hashimu, que aconteceu em 93, mas no ano passado mesmo a gente também teve 2 casos de assassinato de Yanomami na região do Parima, relacionado ao conflito contra o garimpo. Então, ainda é, infelizmente, uma preocupação muito recente, muito presente. E essa história toda, ela foi contada e recontada muitas vezes ao longo do processo de elaboração do PGTA, né? Principalmente os sobreviventes das primeiras invasões compartilharam muito seus sentimentos. Eu lembro de uma fala muito forte de uma anciã da comunidade de Missão Catrimani, que foi uma das mais impactadas pela abertura da Perimetral Norte, falando, eu vi os meus antigos morrerem, e se o garimpo entrar, a gente vai morrer de novo. Essa foi uma fala endereçada principalmente aos mais jovens, que muitas vezes são aliciados nas suas comunidades pelos garimpeiros, né, para trabalhar no garimpo, mas também para as comunidades onde o garimpo é mais recente, então, e que estão sofrendo os impactos do garimpo há menos tempo, né, relativamente. Então, ao longo desses anos, né, que foram 4, 5 anos também, como muitos dos processos aqui compartilhados, um longo processo de elaboração do PGTA, essas falas, o compartilhamento dessas histórias serviu para ampliar o alerta internamente, assim, né, e para muitas comunidades que sentem os impactos do garimpo de forma diferente. Um dos impactos que a gente pôde conversar bastante ao longo das oficinas foi o impacto sobre a saúde, porque em 2014, a Fiocruz, em parceria com a ISA, tinha realizado uma pesquisa em algumas comunidades do Rio Uraricuera e dos afluentes, que é um dos rios mais impactados pelo garimpo na terra indígena Yanomami, e detectou graves índices de contaminação por mercúrio. E isso também gerou um outro alerta em outras comunidades que se sentem invadidas e ameaçadas pelo garimpo, para que esse estudo fosse expandido para outras regiões. Então, bom, além de aumentar, né, através das conversas, dos relatos, aumentar o alerta, né, a abrangência do alerta internamente, esse processo todo gerou uma articulação muito, muito importante entre as comunidades, entre as lideranças, entre as organizações indígenas, né, Yanomami Equana, as associações, para poderem manifestar suas lutas para fora.
Então, ao longo desses anos, foi se constituindo o Fórum de Lideranças Yanomami Equana, que hoje em dia é a principal instância de governança da terra indígena Yanomami nesse nível, né, que a Thaís já comentou, mais de 28 mil pessoas, de mais de 370 comunidades, mais de 9,5 milhões de hectares. Então, o Fórum de Lideranças ele se constituiu ao longo desse processo para representar essa diversidade, essa extensão toda, né? E com isso as comunidades já não falam mais sozinhas, né? Nem as associações falam sozinhas. Então, assim, com certeza, o principal resultado ao longo desse processo todo foi a articulação dessas diferentes realidades dentro da mesma terra indígena, né? E, bom, só para citar 2 exemplos, o Fórum de Liderança em 2019, através de uma pequena comissão, foi para Brasília, entregaram um dossiê, uma denúncia no Ministério Público, e no ano passado eles lançaram uma grande campanha, Fora Garimpo, Fora Covid, e conseguiu mobilizar mais de 60 mil apoiadores no mundo inteiro, né? Maurício Equana, inclusive, foi, como representante do fórum, foi levar, né, essa denúncia, inclusive no Conselho de Direitos Humanos da ONU, no ano passado. Então, nesse nível de articulação, as denúncias, né, ganham mais peso também, mais força, externamente também, internamente e externamente. Mas, bom, como a gente já sabe, infelizmente, apesar de toda essa mobilização, hoje em dia a terra indígena Yanomami ainda enfrenta a pior invasão garimpeira desde a sua demarcação. O governo Bolsonaro diariamente atualiza as violações contra os direitos indígenas, né? E com a pandemia é muito difícil manter a mobilização do fórum, porque a governança se opera muito na prática, né? Se opera muito nas reuniões presenciais. Mas, bom, mesmo assim, algumas lideranças e as associações continuam mobilizadas e buscando, criando oportunidades para fazerem as denúncias, tanto nacional quanto internacionalmente, né? Espero que, com o fim da pandemia, o fórum consiga continuar se reunindo presencialmente. Mas, bom, por enquanto, espero ter respondido a pergunta e continuo aqui para continuar a conversa. Obrigada. Eu que agradeço, obrigada. E que a pandemia termine logo, né? Isso aí, para continuar esses processos importantes. Obrigada, Marina. Agora eu vou chamar a Dominique. Dominique vai aí ligando o microfone. Dominique Galois é coordenadora do programa ZOE, do Instituto IEPE, minha colega de trabalho no Instituto. Bom dia, Dominique. Bom dia. Vamos lá. Os OE são um povo de recente contato, né? E a terra indígena deles foi demarcada nos anos 2000 e homologada em 2009. Eles são divididos em 4 grupos locais, totalizando 315 pessoas, que vivem em 47 pequenas aldeias. Como parte do processo de elaboração do PGTA, os OE escolheram um grupo de jovens que foram iniciados à leitura e à escrita, e assim puderam redigir as diretrizes do plano na própria língua deles. Em que medida, Dominique, as ações de letramento foram determinantes para a conclusão do documento, né, em apenas 2 anos? Bom dia a todos. Espero que minha internet não vai cair agora, mas é muito bom estar com todos vocês e de ver que a gente passa do PGTA Yanomami, que é o maior grupo indígena do Brasil, para um grupo pequenininho, mas que tem aprendido muito nesses últimos anos. Então, eu vou responder a tua pergunta, mas com alguns antecedentes, né? O plano de gestão ele foi denominado por eles Zoé Recorra Bokituteram, que literalmente seria futurando nosso modo de vida, e que nós transpomos como planejando como vamos continuar vivendo bem no futuro. Essa formulação ela remete a um processo inédito de construção de diretrizes para a proteção de um território que os Zoé ocupam, mas do qual eles não tinham oportunidade de falar. E
sem dúvida, o mais importante é que eles tiveram essa oportunidade de enunciar prioridades, entre elas a continuidade da constante movimento entre assentamentos, que é tão característico do seu modo de vida. Daí as 47 pequenas aldeias para 315 pessoas. Viver espalhados e sempre circulando é, sem dúvida, o elemento fundamental que eles escolheram para proteger o seu território. A construção do PGTA foi conduzida pela equipe do IEPE, uma equipe pequenininha. Entre 2016, vamos dizer, a introdução do projeto até 2019, junto com a Frente de Proteção Etnoambiental, a FPEC da FUNAI, e com a colaboração de alguns membros da CESAIS. Então, o que eu vou falar um pouco desses aprendizados agora, mas eu não posso deixar a oportunidade de falar que promover esses aprendizados chegou tarde, na verdade, né? Especialmente na minha própria experiência de trabalho com o ZOE. Um atraso exato de 20 anos, porque, por conta de uma política de isolamento forçado a que os ZOE foram submetidos a partir de 1998 até 2011, eles não tinham, nesse período, acesso a informações e conhecimentos, nem sobre direitos indígenas, eram proibidos de ter relações com vizinhos indígenas, cerceados nos seus desejos de troca e de usar tecnologias as mais diversas, desestimulados a aprender a língua portuguesa. Quando chegamos com a equipe do IEPE, um indivíduo falava um pouquinho de português e, obviamente, aprender a ler e escrever também não podia. Então, essa política de isolamento era mantida em nome de uma certa proteção da cultura, num esquema profundamente equivocado, pois, como nós sabemos, a cultura não é algo que se possa congelar, imobilizar, e ela só se fortalece no momento em que os detentores têm acesso à possibilidade de comparar, de contrastar, de experimentar, e aí decidir o que é do seu interesse manter para o futuro. E é nesse sentido que o PGTA expressa esses aprendizados muito importantes. O pior do esquema protecionista autoritário foi o alijamento do controle do próprio território. Quando a demarcação foi feita em 98 e refeita, era porque a empresa errou em 2000, eles não puderam acompanhar as equipes, ou seja, eles não sabiam exatamente onde eram os marcos do limite, sabiam quais eram os limites, porque eles tinham participado ativamente da eleição da terra indígena, mas, pouco a pouco, com esse desincentivo a exercerem seus direitos de controlar a terra, eles já tinham perdido. Por isso que a oportunidade de um projeto do Fundo Amazônia de colocar em campo uma equipe de pessoas que tiveram a oportunidade de se tornar fluentes na língua, né? Equipar as aldeias ZOE com equipamentos de comunicação e de transporte, motores, rabeta, etc., foi absolutamente essencial. E abraçamos com muito entusiasmo a oportunidade desse projeto para atualizar as ações educativas, recomeçar, na verdade, para promover a participação ativa de todos os grupos locais na construção de um plano de futuro. O modo ZOE, eu preciso dizer isso, é de não se agrupar. E os grupos locais, antigamente, não se falavam, eles tinham caminhos separados para chegar ao posto da FUNAI. Quando um grupo falava com a FUNAI, o outro não podia estar presente. Enfim, era esse modo tradicional, vamos dizer, de evitação e de vergonha com os outros, era incentivado pela equipe da FUNAI à época, que era uma forma de dividir para reinar, e não era nunca incentivado um trabalho coletivo. Então, a intervenção que fizemos, como Maria Elisa contou para o caso do Timbira, claro, numa outra proporção, porque ali são pequenininhos, foi de facilitar a discussão e a troca de informação entre todos para que surgisse uma consciência de um território coletivo. Eu vou dar
4 resultados, metas alcançadas, né, no nosso projeto do PGTA. A primeira é o entendimento que eles tinham de dar a conhecer o seu território. Através dos levantamentos que os meninos Hugo e Léo fizeram, circulando, andando por toda a terra com o Zoé, eles estranhavam inicialmente tanto interesse em registrar tudo isso, que eles achavam saber tão básico, que não precisava escrever que ali tinha castanheira, que ali tinha aldeia, que ali tinha acampamento, etc. E, pouco a pouco, assumiram que essa informação correta de como se vive, onde é bom caçar, onde é bom fazer roça, etc., era importante para mostrar aos quirari, os brancos, que os Zoé cuidam bem da sua terra e que os recursos são fartos. Aprenderam, então, o que significa terra indígena, terra coletiva de um povo, e tomaram consciência de que existem direitos coletivos. Como disse a Maria Elisa, eu acho muito legal, é construir uma referência comum na descrição do modo de vida e nos modos de usar o território, e só a partir dali que poderiam desenhar diretrizes. Outro resultado importante é que se consolidou um novo formato de relação com as agências, como FUNAI, CESAI e as ONGs. E nós desmontamos, passo a passo, o modo de relacionamento em formato individual, o de atendimento família por família, chefe por chefe, como era praticado do tempo do isolamento não voluntário, com distorções evidentes. A saúde gostava e beneficiava um tal certo número de chefes, a FUNAI e outros, e aí promovia tudo menos o sentimento de pertencimento a um coletivo. O Zoé muito rapidamente adotaram, então, um esquema de reuniões coletivas com a presença de todos os chefes de famílias extensas, respeitando precedências, hierarquias importantes para eles, e hoje nada é decidido fora desse formato coletivo de tomada de decisão. Chamam as reuniões de porador, que era um termo usado só para negociações matrimoniais e troca de produtos que envolviam 2 ou 3 famílias. O porador agora se remete ao coletivo. Esse formato foi se consolidando e, no momento do retorno dos dados de levantamento, e todos comentavam que iriam corrigir os dados. Tornar o PGTA um instrumento de uso interno e não apenas um documento voltado aos não-índios era muito importante, e aí que entraram as ações de letramento, que foram uma demanda deles, né? Uma demanda represada, que antes era formulada como queremos escola, mas nós não implantamos a escola, implantamos uma formação andante, né? De aldeia em aldeia, depois de oficinas regulares, uma turma de 29 jovens, dos quais hoje 8 são totalmente alfabetizados na sua língua, são etnógrafos, escrevem a rodo, cadernos e cadernos, descrevendo seu modo de vida. A escrita se consolidou, então, em torno da reflexão e do ajuste dos dados do levantamento. Esses aprendizados, né, sistematizados ao longo de 2 anos, na verdade, porque foi entre 2017, 2018, 2019, foi já organizar o produto final do PGTA, foram colocados em suspenso com a pandemia, foi um desastre, mas aí eles mesmos encontraram novos modos de continuidade. E hoje o porador continua através da radiofonia, em trocas entre os grupos familiares, as equipes da FUNAI e do IEPE. E eles planejam, assim, suas ações de vigilância, que antes nunca faziam, nos limites. Cada grupo se responsabiliza, avisa os outros, e ações mais complexas, como a fiscalização do limite sul, onde tem invasões, e a FUNAI, às vezes, não quer fazer a fiscalização, então eles vão e a FUNAI corre atrás. Então, esse modo de circular informações, de estímulos de uns com os outros para atividades, de circulação em zonas fartas, né, de dizer aqui eu encontrei muito disso, muito daquilo, continua consolidando uma consciência de um território comum, que eu acho que é o principal ganho do PGTA. Acho que é isso. Muito
Muito bom, Dominique, obrigada. Eu acho essa história super, super bonita, é muito interessante todo esse processo dele de letramento. Obrigada. Agora, o nosso último convidado para falar, para se apresentar aqui é o Jaime. Jaime, bom dia. Vai chegando aí, abrindo o microfone. O Jaime Siqueira é antropólogo e coordenador do Centro de Trabalho Indigenista, o CTI. Não foi autor do livro, mas está aqui para conversar com a gente, porque ele tem bastante coisa para falar também. E o que eu queria perguntar para o Jaime é sobre também a política nacional, né, que estabelece os PGTAs. Jaime, os PGTAs são instrumentos importantes para a efetivação da Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental em Terras Indígenas, que também é um nome enorme, a gente resume na sigla de PNGAT. E a elaboração de alguns PGTAs retratados aqui no livro foram anteriores à própria criação da política, como a gente falou sobre os povos do Acre. Outros estão sendo elaborados após a política, e aí a gente queria saber qual é a situação desse plano, né, dessa política nacional hoje, e o que esses PGTAs podem esperar de políticas públicas do governo atualmente. Passo a palavra para você. Obrigado, bom dia a todos e todas. É um grande prazer participar desse evento com vocês. Parabenizo a RCA pela iniciativa do evento e pela publicação do livro, né, reunindo experiências tão diferentes e tão ricas, conforme a gente viu nos relatos apresentados agora, né? Diferentes formas de apropriação dos PGTAs por povos que têm histórias de contato bastante diferentes, né? Situações e contextos políticos também diversos, e a gente percebe que, em todos esses casos, o PGTA cumpriu uma função importante, né? Teve uma importância para esses povos, desde das experiências primeiras, né, e pioneiras lá no Acre, né, até as experiências mais recentes. Então, acho a iniciativa de reunir todas essas experiências numa publicação muito oportuna, né? Em relação à PNGAT, para dialogar um pouco com as suas questões, Thais, é o seguinte: as estratégias de gestão territorial e ambiental dos povos indígenas sempre existiram e nunca precisaram de PGTA, né, para se consolidar. Acho que os PGTAs, eles surgem como uma estratégia, basicamente, me parece, em duas frentes, digamos assim. Uma, para facilitar o diálogo com políticas públicas. Para mim, esse é o principal objetivo de um PGTA, inclusive, né? É um instrumento de gestão para facilitar o diálogo e formas de pautar políticas públicas indigenistas adequadas, né? Condizentes. Ou então, quando ele serve como um instrumento para auxiliar o próprio grupo, né, na discussão de problemas internos, né, de estratégias de gestão, né? Muitas vezes esses grupos estão pressionados por empreendimentos e outras questões de fora, né, prejudicando a gestão do seu território, e as estratégias tradicionais às vezes não estão dando mais conta de resolver essas questões. E aí o PGTA é um instrumento interessante, quando essas estratégias tradicionais já não estão conseguindo dar conta do tamanho de desafios, né, que aquela terra indígena enfrenta. Então, é um instrumento importante para pensar o futuro da terra, né? E ele sempre... E o PGTA, enquanto esse instrumento, que eu acho que tem um caráter político importante, ele precedeu a PNGAT em muito, né? A gente viu aí no relato do Renato, né? Muito antes de PNGAT, o pessoal já estava discutindo PGTA e como que esses PGTAs interagiam com políticas públicas. A PNGAT, de certa maneira, veio popularizar um pouco esse instrumento, me parece. Tá? Ela não instituiu o PGTA oficialmente, uma vez que ele já existia, né? Ele já vinha sendo desenvolvido principalmente na Amazônia. Ele cumpriu um papel, a política cumpriu um papel importante de popularizar isso
E, a partir daí, várias outras regiões do país começaram a olhar para esse instrumento, né? Hoje a gente tem PGTAs no Nordeste, tem PGTAs no Sul, Sudeste, no Centro-Oeste, coisa que não acontecia há anos atrás, né? Então, de certa maneira, a PNGAT auxiliou e facilitou esse processo de disseminação, né, desse instrumento. Obviamente, a PNGAT ela é um marco porque ela foi construída com ampla participação indígena, e isso é raro em termos de políticas públicas no Brasil, a gente tem raríssimos exemplos onde isso aconteceu. Então, houve processos de consulta, né, regionais, bastante participativos. Foi uma demanda forte do movimento indígena, né, de pensar nessas estratégias pós-demarcação, né, o que fazer, né, como orientar ações no território no processo pós-demarcatório, e nesse sentido ela representa um marco, sem dúvida. É claro que, mesmo na época com um governo mais progressista, né, a gente sabe que a questão indígena sempre foi uma questão marginal, né? Em qualquer governo, a questão indígena é um tema marginal e não tratado como um tema estratégico. Este governo atual entende a questão indígena como um tema estratégico, veja bem, porque ele entende a importância dessa questão e está atacando fortemente, né, todos os direitos constituídos pelos povos indígenas, né? Então, a PNGAT nesse governo está completamente engavetada, salvo raras iniciativas ainda lá, uma outra iniciativa da CGGAN, da FUNAI, alguma iniciativa de algum governo estadual, né? Mas não existe a PNGAT, pelo menos nos moldes em que ela foi concebida no decreto de 2012, não existe isso nesse governo. Esse governo tem uma outra proposta de PNGAT. A PNGAT desse governo é outra, tá certo? E a gente sabe qual é. Está evidente, isso está demonstrado aí pela mídia todos os dias, que é o fortalecimento dessa estratégia de abrir as terras indígenas para os empreendimentos, né? Seja para a mineração, que é uma bola da vez, que tá sendo discutida agora, inclusive pelo movimento indígena, seja para o agronegócio, muito pautado na experiência Pareci, né, no Mato Grosso. O ministro Salles, né, defende essa experiência o tempo todo, e a gente sabe que a experiência Pareci é uma experiência muito sui generis, muito específica, né, e que não dá, em hipótese alguma, para pensar a ampliação dessa experiência para outras terras indígenas no Brasil, né? É uma certa ilusão, né, que está sendo vendida por um grupo de indígenas que se autodenominam agricultores indígenas, né, de que o agronegócio pode ser uma fonte de geração de renda, né, e de sustentabilidade para esses territórios, né, vendendo o caso Pareci como um caso emblemático, e a gente sabe que a gente deveria olhar esse caso com uma lupa para entender direito o que está em jogo aí nesse caso dos Pareci, né? Onde a questão do arrendamento, por exemplo, ainda é muito presente. Então, assim, a PNGAT, quando ela foi criada, a esperança do próprio movimento indígena era de que o governo começasse a apoiar as ações de gestão territorial e ambiental, né, nas terras indígenas, e que os povos indígenas dependessem menos da cooperação internacional, não é? A cooperação internacional sempre apoiou essas ações de gestão territorial em diferentes territórios, independente da PNGAT, antes, durante e depois, né? Mas a dependência das terras em relação à cooperação internacional continua grande, porque o Estado não assumiu o papel desejado, né, imaginado na época da constituição da PNGAT, o papel de apoiar essas ações financeiramente, né, nos territórios. Então, isso não aconteceu muito pouco, principalmente
nos 3 ou até 5 primeiros anos depois da instituição da PNGAT, onde havia, inclusive, o envolvimento de outros ministérios para além da FUNAI, né, o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério do Meio Ambiente mais preocupado também com ações em terras indígenas, mais envolvido, outros ministérios também participando um pouco mais, mas hoje, absolutamente, nem a FUNAI assume essa agenda, né? Nem a FUNAI assume essa agenda. Então, uma alternativa que pode ser interessante é o diálogo com os governos subnacionais, né? Com os governos estaduais. E aí vai depender muito da relação das organizações indígenas com esses governos. No Maranhão, existe uma sensibilidade, digamos assim, do governo estadual para essa temática, né? Inclusive com alguns investimentos pequenos, mas alguns investimentos em ações em terras indígenas. Eu não sei se no Amapá existe essa sensibilidade também. Algum tempo atrás, eu lembro até que estavam querendo criar também uma comissão lá para tratar desses temas. Parece que o estado do Pará também criou alguma instância para tratar de ações aí relacionadas à política junto aos povos indígenas. Então, em alguns casos muito pontuais, acho que é possível algum tipo de cooperação com os governos estaduais e, muito raramente, com os municipais, né? Eu acho que pode ser uma alternativa, porque, do ponto de vista do governo federal, a gente não tem nenhuma ilusão ou perspectiva de que isso possa acontecer, né? Em função do aparelhamento, né, das instituições que tratam da questão indígena. Eu acho absolutamente improvável que possa acontecer alguma coisa. Então, acho que essa alternativa, a gente ainda depende da cooperação internacional para a implementação da política, né, infelizmente, e eu espero que a gente possa, em 2022, ter esse quadro mudado. Por enquanto é isso. Obrigado aí pela oportunidade. Obrigada, Jaime. Faço minhas suas palavras de mudança em 2022. Vamos lá. Bom, agora todo mundo já falou, né, já se apresentou e deu um panorama. Eu queria saber se vocês têm perguntas entre si ou comentários sobre quem falou, né, quem se apresentou. Eu queria saber como é que a gente está de perguntas. Já estamos com mais de 1 hora de evento, mas a gente ainda pode conversar. Marina, pode falar. Obrigada, Thaís. Bom, na verdade, todas as experiências são super interessantes, né? E eu, como comecei a assessorar os Yanomamis e Eclã em 2015, várias dessas experiências já tinham acontecido e eu me inspirei muito nelas, né? Conversei, inclusive, com vários dos colegas que estão aqui presentes para me preparar para essa assessoria. Então, enfim, teria perguntas para todos, gostaria de conversar muito com todos. Mas eu queria agora fazer uma pergunta especificamente para a Maria Elisa, sobre o termo país. Por que foi escolhido o termo país para se remeter ao território Timbira dessa maneira articulada, né? Foi algo que sempre me intrigou quando eu li, achei bastante interessante e ousado, politicamente falando, né? Pensando em todo um discurso de medo, de soberania territorial, né, do governo e tal. Então, se você puder comentar um pouco sobre a escolha desse termo, por favor. Obrigada. Oi, Marina. Seguinte, esse termo, país Timbira, não é um termo criado, né, por nós, nem pelo CTI. É um termo que Nimendaju designava já em 1940, entendeu? Esse conjunto de povos que ele conhecia, né, que estavam dispersos ali no norte do Tocantins e no sul do Maranhão. E o CTI optou em manter, né, e reforçar essa unidade, e quando a gente se refere, a gente sempre escreve país com Z, como o Nimendaju fazia, né?
E as pessoas, às vezes, vêm corrigir. País se escreve com Z. Eu falo, não. Esse país, ele tem esse sentido político, né, de estar reforçando uma unidade que era desconsiderada. Lógico que foi muito difícil, e hoje eles sabem que eles são Crincati, mas falam, né, nós somos Timbira, né, que é um termo também, né, que vem de fora, né, não é nenhuma autodenominação, né, resultado do contato, mas que já implicava essa unidade toda, né? Então, é um termo, e a gente aproveitou, e seguiu e reforçou essa unidade. E a Associação Tutacati, ela vem coroar esse esforço, né? Hoje, são mais de 250 aldeias, entendeu? Em torno de 250 comunidades, né? Em torno de umas 12 mil, mais ou menos, 12 mil índios, em torno disso, dos Timbira, né? E que reforçam e se reconhecem com as suas particularidades, com as suas diferenças, mas se reconhecem como parte de uma unidade maior. Mesmo no CTI, quando a gente começou a usar o termo país, tudo falava, não, o pessoal vai ficar bravo, o governo vai não sei o quê, era a época da ditadura, né? Não pode usar esse termo, né? Mas a gente dizia, não, é isso, eles são um país e tem dupla cidadania. Essa é uma discussão também. Eu sou Crincati e sou Timbira, sou Crincati e sou brasileiro. Você não está tirando o fato de estarem, né, no território brasileiro e de serem brasileiros. Não sei se te respondi, Marina. Super, obrigada, Marina. Muito interessante. Muito bom, obrigada. E aí, mais alguém? Luiz? Eu posso fazer? Então Posso fazer uma pergunta? Claro, por favor. Lógico, que a experiência no Acre foi uma experiência, né, levada pelo Renato, e foi uma experiência instigadora e provocadora de uma série de outros movimentos, né, levados por outras organizações indigenistas da época, né, incorporadas no seu trabalho. E, em relação a esse trabalho levado pela Comissão Pro Índio do Acre, eu sempre questionei e ficava incomodada, não sei se já falei, com o termo agentes agroflorestais. E eu não sabia o porquê dessa escolha de agentes agroflorestais. Há outras discussões, né, como a comissão, e isso tem a ver também um pouco com o que o Jaime falou agora, e que eu fico extremamente temerosa, né? E que você estadualiza, todas as políticas são estadualizadas, né? Então, são os índios do Maranhão, são os índios do Amapá, são os índios do Acre, são os índios do não sei quê, e quando as fronteiras, né, desses povos, obrigatoriamente não coincidem com os limites, né, dos estados e das políticas. E isso, às vezes, recorta o trabalho. Bom, mas isso é uma outra questão. A questão que eu estava falando, perguntando para o Renato, é de onde surgiu esse termo agentes agroflorestais? Porque, na verdade, eles eram mais do que agentes agroflorestais. Por que disso? Tira... Você está no mudo, Renato, tem que abrir o microfone. Pronto. Está muito relacionado ao contexto que foi criado na época, onde os próprios professores vinham discutindo essa questão, basicamente na época de agrofloresta. Eles tinham interesse. Quando surgiu o projeto dos agroflorestais, a gente não imaginava que ele ia direcionar para um outro caminho. Quando surgiu em 96, basicamente, o que eles queriam? Quando eles chegaram para a Comissão Pro Índio, eles queriam, são povos tradicionais, como agricultores, com uma tradição longa da agricultura, estão em grandes roçados de terra alta, roçados na praia. Eles chegarem e falaram assim, nós queremos plantar frutíferas que eles não tinham, frutífera que eles conheciam. Então, o projeto, quando iniciou na época, foi até o PDA que apoiou, foi o termo que eles utilizaram foram agentes agroflorestais, que era agricultura e floresta.
a princípio foi pensando nisso, foi pensando em levar esses sistemas agroflorestais para as terras indígenas. E depois, a possibilidade de reunir diferentes povos indígenas num lugar para discutir basicamente assuntos relacionados à gestão, ele se ampliou. Tanto é que eles começaram a trabalhar com artes e ofícios, fizeram muitas coisas com esculturas enormes de 2 metros, 1,5 metros, reutilizando madeira, venderam para museu, para colecionador. Hoje eles produzem muitas coisas, produzem móveis, sempre no discurso de reutilizar a madeira. Os personagens são sempre mitos relacionados à conservação e preservação dos próprios recursos naturais. E trabalharam muito na implementação de sistemas agroflorestais. Hoje, quando chega no Acre, as aldeias mudaram. Você vê grandes plantações de açaí, porque o açaí não é uma fruta que se distribuiu em todo o estado. Mesma coisa a castanha, o buriti, o patuá e outras frutas que eles queriam, como o cupuaçu, que não tem no Acre, enfim, tantas outras frutas. Hoje você chega numa terra indígena, eles têm, os roçados são enriquecidos, os quintais, eles plantam em trilha, autodemarcação, eles estão plantando muita castanha, plantaram muita castanhas, enfim. Então, a discussão no início foi muito voltado para a agrofloresta. E quando apoiava o apoio, tanto é que o PDA, na época, que era um projeto para implementação de sistemas agroflorestais, ele nem queria apoiar o projeto, porque ele falava, esse projeto está muito relacionado a uma ação educacional. Nós não apoiamos ação educacional, nós apoiamos implementação de sistemas agroflorestais. A gente falou, não, mas nós trabalhamos no contexto de uma ação educacional para poder implementar esses sistemas. Então, foi na época. Depois, para mudar, aí foi passando o tempo, já tem 25 anos, né? Aí surgiu o agente do manejo, do manejo, sei lá, o agente socioambiental, mas o nome ficou como agente agroflorestal, relacionado à agricultura e floresta, mas a ação, o trabalho deles é muito mais amplo, é voltado para pensar mesmo a gestão do território, do modo que eles querem, né? Então ficou esse nome, agente agroflorestal, e surgiu em outras terras indígenas, outras modalidades com outros nomes também. Então, foi isso daí. A gente não se preocupou muito na época num nome específico e depois pegou, né? Ficou a F, e aí ficou como agente agroflorestal. Foi isso daí. Legal. Obrigada, Renata. Bom, porque eu também não sabia, então conheci mais um pouquinho da história, gostei. Agora, o Ivan queria fazer um comentário, passo a palavra para ele. Eu queria aproveitar o parênteses ali da Maria Elisa, né, quando ela fala sobre essa história dos estados e dos municípios, que ela também puxou lá da fala do Jaime, só para comentar um pouquinho, que, de fato, tem uma armadilha aí, né? Talvez do ponto de vista tático, vamos dizer assim, né, dada a situação o governo federal tá tomado por inimigos, né, da pauta aí, da luta indígena, de fato, aí cabe procurar aqui, né, parcerias nesses níveis, eu acho, né, o Mato Grosso lá, o pessoal está aproveitando brechas lá em programas do governo estadual para implementar projetos ali que não estão claramente vinculados à PNGAT, mas estão a linha, né, da PNGAT, mas é um perigo mesmo, né, porque você vê só, você lá tem o país com Z, né, o país Timbira, né, lá esse TICS que eu falo, Território Indígena do Xingu, é uma criação deles do plano de gestão, procurando dar um nome para um conjunto de 4 terras indígenas, na verdade, e esse território indígena do Xingu não tem uma formalização na burocracia branca, né? E maior do que isso, o corredor de áreas protegidas do Xingu, pegando não só o TICS, como aquele bloco enorme de terras indígenas Kayapó e as terras indígenas e unidades de conservação da Terra do Meio, né? E, bom, a gente pode lembrar da tentativa frustrada lá dos territórios étnico-educacionais,
né? A própria organização da FUNAI, nas suas coordenações regionais, não segue uma lógica de municípios e estados, né? Enfim, eu acho que o momento pede, assim, pede buscar qualquer tipo de válvula de escape, parceria que possa alimentar algum processo positivo, alguma agenda positiva, seja no município, onde quer que seja, mas não podemos perder de vista, eu acho, né, essa afirmação de territórios constituídos por outra lógica, né, por uma lógica linguística, ou cultural, bacia, enfim, aí cada região é que vai se articular e desafiar, né, o poder público a respeitar isso, a seguir, né, essa outra forma de organização territorial que os indígenas têm, né? A educação, eu acho que grande parte aí do desastre das escolas indígenas em muitos lugares vem dessa municipalizaçãozinha do Estado, não sei o que, a SEDUC do interior, do não sei de onde, que não tem condição nenhuma, né, de atuação. As propostas recentes de municipalização da saúde indígena, por exemplo, eu entendo que seria uma catástrofe, né, para a política de saúde indígena. Eu acho que só o governo federal é que tem condições, capacidade de, não esse, né, mas um outro, de respeitar minimamente e ajudar até a implementar unidades territoriais diferenciadas, né, olhando para os planos de gestão, né, que estão falando sobre isso, por exemplo. Legal, Ivan. Obrigada aí pela reflexão, comentário. O Jaime também pediu a palavra para fazer uma colocação. Rapidinho, na verdade, queria perguntar, principalmente para a Marina, ela falasse um pouco melhor, um pouco mais sobre as estratégias de fazer um PGTA no Yanomami, num território gigante, né? Que estratégias vocês estão utilizando para fazer isso? Fatiando em regiões e depois tentando juntar tudo? Como é que estratégia, né, vocês estão utilizando? Porque os territórios que são maiores, né, em extensão, tem esse desafio, né? Como discutir um PGTA numa terra, às vezes, muito extensa e composta, em alguns casos, por diferentes povos, né? Já tem o caso do Vale do Javari também, que também tem esse desafio, e outros territórios. Imagino que, no caso do Xingu, também a grande diversidade, né, de povos, né, habitando o mesmo território deve ter sido outro desafio, também seria interessante saber como é que lidaram com isso. Mas, enfim, um pouco para entender que estratégias vocês estão utilizando para lidar com essa questão. Bom, realmente, Jaime, essa é uma boa questão. Bom, primeiro a gente começou pensando na elaboração do PGTA como um documento de articulação interna, mas principalmente para dar conta de uma comunicação externa com o Estado, né? Então, isso já muda um pouco o nível de articulação pretendido com esse PGTA da terra toda, né? Dessa extensão territorial e dessa diversidade tão grande. Inclusive, eu troquei bastante ideia com o Ivan ao longo do processo, justamente por essas semelhanças, né? De abarcar tanta diversidade dentro do mesmo plano de gestão, assim. Bom, primeiro acho que é isso, né? Um foco de diálogo com o Estado, então pensando numa unidade territorial, que é a terra indígena Yanomami, que está entre dois estados diferentes, né? Roraima e Amazonas, vários municípios, enfim, dentro tem uma diversidade enorme, 6 línguas e tudo mais, coordenar, de alguma forma, essa unidade territorial com diálogo com os agentes externos, né? Principalmente o governo, o Estado. E aí o como foi, a gente partiu um pouco, a gente atualizou um recorte que já é operacional na terra indígena Yanomami, que é o dos polos base da saúde, né? Que tem um desenho que leva em conta isso, um pouco as unidades mais sociais e linguísticas, né, regionais, e aí junto com a Rutucara, com
a CEDUME, uma associação REPLANA, com algumas associações que já entendiam mais sobre o que significava elaborar um plano de gestão, e junto também com a coordenação local da FUNAI, a gente atualizou um pouco esse recorte, né? E aí pensou em macro-regiões, em uma certa participação de lideranças e de organizações por macro-região. E aí, com isso, a gente planejou a logística dos encontros também, que é outra viagem, assim, para conseguir colocar toda essa diversidade para dialogar, né? Então, foi um pouco por aí, assim, a gente conseguiu abarcar todas as línguas faladas estão representadas ali, né, e uma diversidade de contextos de contato e de ameaças internamente, assim, que também trouxeram suas demandas mais específicas, né, para o plano. Foi por aí. Não sei se respondi. Legal, obrigada. Realmente é bem complexo, mas eu acho que o resultado é muito legal de ver, né, como a gente consegue organizar e fazer esses planos. Eu acho que o livro em si já mostra bem esse mosaico de povos diferentes, de processos diferentes, desde o ZOE, que teve oficina de letramento, até, né, o Yanomami, que eram muitas pessoas, muitos povos diferentes, então é muito, muito legal. Eu acho que a gente pode encerrar, então, já estamos com 1h30 aqui de live, de conversa. Eu acho que foi uma conversa muito rica, agradeço muito a participação de todo mundo que esteve aqui com a gente, a todo mundo que está assistindo também, muito obrigada. Vou retomar uma palavra que a Dominique falou sobre o nome do plano de gestão do ZOE, que era do Futurando. Fiquei pensando um pouco sobre isso, que a gente está aqui futurando um mundo melhor para os povos indígenas e para o Brasil, que eu acho que é isso que a gente está precisando agora, né? Gostei muito dessa palavra. Queria agradecer também à PIB por ter disponibilizado aí na agenda esse momento para a gente lançar o livro virtualmente. Todo mundo que tiver interesse em saber mais do livro está no link da RCA, pode baixar o download, acessar tudo e ler, é um livro muito bacana. E eu queria agradecer mais uma vez todo mundo. A programação do Abril Indígena continua, quem estiver também aí ligado nas redes da PIB, da Mídia Ninja, podem acompanhar, que tem muita coisa bacana acontecendo. Mês de abril, mês de demarcar as redes, demarcar os espaços aí dos povos indígenas. Ficamos por aqui, então. Obrigada a todo mundo.